O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo histórico para garantir o desarmamento do Hamas e de todos os grupos armados em Gaza, como parte do cessar-fogo na região. Um integrante do Hamas disse que o grupo concordou com o acordo, mas que não vai iniciar o desarmamento até que Israel cumpra as exigências da trégua. Vamos falar então com Américo Martins, nosso analista de internacional. Porque, Américo, temos Donald Trump comemorando esse acordo histórico, o Hamas se pronunciando e Israel, hein? Até agora, o que temos de manifestação por parte das autoridades de lá? Olá, Carol, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Israel permanece em silêncio, pelo menos o governo de forma oficial. Só que, inclusive, ministros e políticos israelenses dizem que, em primeiro lugar, não é possível confiar no Hamas. Em segundo lugar, que é muito difícil que o grupo palestino se desarme completamente. E, em terceiro lugar, eles dizem que Israel não vai se mexer antes do Hamas depor as suas armas. Então, nós estamos, Carol, num momento que é importante, que se esse acordo for de fato implementado, ele poderá abrir caminho finalmente para um acordo que leve em consideração, em primeiro lugar, o povo palestino e leve aí a ajuda humanitária, a reconstrução da faixa de Gaza. Só que, na prática, nós voltamos a um jogo de empurra entre o Hamas de um lado e o governo israelense do outro. O Hamas diz, como você acabou de nos dizer, de informar, que aceita o acordo que foi fechado com o governo dos Estados Unidos desde que Israel se mexa primeiro, que Israel implemente a sua parte no acordo de cessar-fogo, que seria retirada dos seus soldados da faixa de Gaza e também o fim de ataques que continuam acontecendo, mas agora de forma mais cirúrgica, contra palestinos. Algumas estimativas falam que desde que o acordo atual de cessar-fogo foi implementado, pelo menos 1.000 palestinos já morreram em ataques, esses ataques mais contidos dos israelenses. O Hamas diz que só deporia as armas depois de Israel se retirar do território palestino. Israel sempre disse o contrário, que o primeiro passo tem que ser do Hamas entregando completamente as suas armas. Nós temos uma desconfiança enorme entre os dois grupos e um vai querer continuar empurrando o outro para se mexer primeiro. Se nós ficarmos nessa letargia, não vamos ter o avanço que é necessário. E quem é que pode eventualmente forçar os dois lados a agirem? O próprio presidente Donald Trump e o próprio governo dos Estados Unidos e os mediadores que estão ajudando nessa negociação, como, por exemplo, os governos do Egito e do Catar. Colocar pressão sobre o Hamas para entregar as armas e também para Israel começar a retirar os seus soldados. Existe um processo que poderia ser aplicado, Carol, que começaria, por exemplo, com um levantamento detalhado de todas as armas que o Hamas tem, toda a infraestrutura militar que o Hamas tem, todos os túneis que cortam o subterrâneo do território da faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, Israel poderia começar a desmobilizar suas tropas. E aí você teria um processo em que o Hamas começa a entregar parte das suas armas e Israel começa a retirar parte dos seus soldados. Mas se não há confiança entre os dois lados, a gente pode continuar nessa situação sem nenhum movimento. Tem alguns aspectos também, Carol, que a gente precisa destacar. Em primeiro lugar, o Hamas não tem grandes opções. O Hamas acabou tendo que aceitar esse acordo porque é um grupo hoje muito mais fragilizado do que era antes do início da guerra, continua sendo um player nesse processo, continua tendo controle da faixa de Gaza, mas não tem muitas alternativas. Inclusive, uma boa parte da população de Gaza culpa o Hamas pela situação na qual eles estão, porque foram eles que iniciaram o conflito com aqueles ataques contra civis nos kibbutzim e nos festivais de música que aconteciam quando o Hamas atacou Israel. Por outro lado, Israel também não confia no Hamas e não faz nenhum movimento para a retirada dos soldados. Isso há poucos meses das eleições em Israel. Muito pouco provável que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que já está atrás nas pesquisas, aceite há pouquíssimos meses das eleições, que deve acontecer até outubro, a retirada dos soldados. Então a gente continua na prática com um impasse. A notícia seria boa se houvesse de fato boa vontade dos dois lados para ela ser implementada, mas existe, ao contrário, muita desconfiança.